Olá, guerreiros! Muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos seguindo com a nossa aula de funções, agora com a classificação das funções. Vamos falar aqui das funções especiais, né? Função injetora, sobrejetora, bijetora, função composta, função inversa e a paridade das funções, a função ímpar e a função par. É o que a gente vai falar hoje aqui, tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, função sobrejetora. Quando é que a gente olha para uma função e fala que a função é uma função do tipo sobrejetora? A função vai ser sobrejetora quando o contradomínio for igual à imagem. Lembra dos elementos que nós temos numa função? Pelo diagrama de Venn, né? Domínio, de onde as flechas partem. Contradomínio, para onde as flechas vão. E o que a gente usa do contradomínio é a nossa imagem. Se porventura todo contradomínio estiver sendo usado, ele vai ser a própria imagem. Então, toda função em que o contradomínio ele é a imagem, eu chamo de função sobrejetora. Então, olha lá, isso aqui é uma função. Para eu descobrir se a relação é uma função, eu olho só para o primeiro conjunto. Não pode sobrar elemento no primeiro conjunto e de cada um deles só pode partir uma única flecha. Está acontecendo aqui? Está. Então, é a função. Aí vou lá para o meu contradomínio. Todos os elementos do contradomínio estão sendo usados. Então, o contradomínio ele é a imagem. Essa função é uma função sobrejetora. Beleza? Função injetora. Eu vou chamar de função injetora aquela função em que cada elemento da imagem só se relaciona a um único elemento de domínio. Cada elemento da imagem só possui um domínio. Repara aqui na sobrejetora, ó, esse elemento 7 se relaciona ao elemento 3 e ao elemento 1 do domínio, tá vendo? Então, essa função não é injetora, porque aqui eu tenho esse elemento de imagem se relacionando a dois domínios. Essa função é uma função injetora, porque cada elemento da imagem só se relaciona a um único domínio. Ela é uma função sobrejetora? Não, porque o contradomínio não é a imagem. Repara que tem dois elementos do contradomínio que não estão sendo usados. Então, o contradomínio não é igual à imagem, então a função não é sobrejetora. Porém, ela é injetora, porque cada elemento da imagem só se relaciona a um único domínio. Agora, se eu tiver uma função que ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora, ela vai ser duas coisas ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora, então ela vai ser bijetora. Ela é bi porque ela é duas coisas ao mesmo tempo. A função bijetora é aquela função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Repara, essa função é injetora, cada elemento da imagem só recebe um domínio, então a função é injetora. Essa função é sobrejetora? Todos os elementos da imagem, do contradomínio, estão sendo usados, então o contradomínio ele é igual à imagem. Então, ela é sobrejetora. Então, essa função aqui, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, é uma função bijetora. Show? Beleza? Vamos falar agora da função composta. Vamos lá. Guerreiros, função composta. O que é isso? Dadas duas funções, f e g, a função composta de g em f ou em f em g, o que é? É você botar uma função dentro da outra. Então, aqui, pode-se obter uma outra função, que vai ser minha função composta, representada por GOF de x, G-O-F. O que é isso? O que é a função GOF? Quer dizer o seguinte, que você vai ler g após f. Isso quer dizer o quê? Que é uma função composta de g em f. Ou seja, eu vou pegar a função f e vou jogar dentro da função g. Isso é a função composta. Então aqui, pelo diagrama, fica um pouco mais fácil de você entender. Repara, eu tenho três conjuntos, A, B e C. A função f é a função que vai de A para B. A função g é a função que vai de B para C. E a função composta de g em f, ou a função GOF, o que é isso? É eu pegar a função, o conjunto de A e ir direto para C. Eu não faço esse caminho. Eu misturo essas duas numa só, que eu consigo encurtar esse caminho aqui. Eu pego um atalho na minha relação de conjuntos. Repara o exemplo aqui, olha só. GOF de x é a mesma coisa que g de f de x. Dentro da função g, eu vou jogar a função f. A função FOG de x é f de g de x. Então, quem está mais perto do x aqui é quem vai ficar dentro do parênteses. Quem está mais perto de x aqui é quem vai ficar dentro do parênteses. Aqui nesse meu exemplo, repara, a função f é do tipo x mais 2.
A função g é do tipo 2x2 mais 3x mais 1. Eu quero calcular a função gof de x e a função fog de x. Quero fazer as duas compostas, a de f em g e a de g em f. Então, ó, a primeira aqui, a letra A é a função gof de x, ou seja, é a função g de f de x. Dentro da função g, eu vou substituir a variável por f de x. Repara, aqui ó, eu tenho x. Então, aqui eu tenho x e x. Se eu botar aqui uma letra A, aqui vai ficar A ao quadrado e aqui vai ficar A. Se eu botar aqui um quadrado, aqui vai ficar quadrado ao quadrado e aqui vai ficar A. Se eu botar aqui uma lâmpada, aqui vai ficar lâmpada ao quadrado e aqui vai ficar lâmpada. O que a gente bota dentro do parêntese substitui nas variáveis da sua função. Então, se aqui eu botar um f de x, aqui vai ficar f de x ao quadrado e aqui vai ficar f de x. Então, eu vou fazer isso, ó, g de f de x. Ó, dentro do parênteses do g, que é esse maior aqui, ó, ele botou a função f. Então, aqui vai ficar o quê? A função gof de x vai ser o quê? De que tipo? 2 vezes x ao quadrado, onde x agora é f. Então, vai ficar 2 vezes f de x ao quadrado. Mais 3 vezes x, mais 3 vezes f de x. Mais 1. Viu? Dentro das variáveis da função g, eu substituir por f. Porque o f de x é quem está ocupando o lugar de x agora. Beleza. Então, olha lá. Essa função gof de x vai ficar o quê? 2 vezes f de x. E quem é f de x? X mais 2. X mais 2 ao quadrado, mais 3 vezes x mais 2, mais 1. Então, essa função gof de x vai ficar aqui 2 vezes, aqui eu tenho um produto notável, né? É um trinômio quadrado perfeito, é o quadrado da soma. Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 2 dá 4x, mais o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais, aqui distributiva, 3x mais 6, mais 1. Passar para cá. Então, a função gof de x vai ficar o quê? Distributiva aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 4x, mais 8x. 2 vezes 4, mais 8. Mais 3x, mais 3x, 6 mais 1, 7. Mais 7. Então, lá, a função gof de x vai ficar o quê? 2x ao quadrado, 8x mais 3x, mais 11x, 8 mais 7, mais 15. Tá lá. Essa é a função composta g de f de x. A letra A aqui, viu? Eu peguei dentro de uma função e substituí outra função. Botei outra função, uma dentro da outra. Agora vamos para a letra B. Letra B, ele quer saber a função fog de x, ou seja, agora o g de x que vai estar dentro da f de x. Então, a função que ele quer é essa aqui, ó, f de g de x. Tá vendo? Quem está mais perto do x que vai ficar dentro. É isso que ele quer. Então, agora, dentro da função f, onde tiver x, ó, eu vou chamar de g de x. Então, vai ficar aqui, a função f é do tipo o quê? X mais 2. Então, vai ficar g de x mais 2. Então, essa função f de g de x vai ficar o quê? Quem é g de x? 2x2 mais 3x mais 1. 2x2 mais 3x mais 1 mais 2. 2x2 mais 3x mais 1 é a g de x, mais 2 mais 2. Então, lá a função fog de x vai ficar 2x ao quadrado mais 3x mais 3. Tá lá. Fiz a função composta g de f de x e a função composta f de g de x, uma dentro da outra. Show? Beleza? Vamos falar agora das nossas queridas e amadas funções inversas. Caem bastante em prova. Vamos lá. Guerreiros, função inversa. Dada a função f de a em b, a função inversa de a em b é a função de f elevado a menos 1, que é a função de b em a. Então, dada a função f de a em b, a função inversa, eu vou trocar de posição aqui o domínio com contradomínio. Vai ficar o quê? F é menos 1, que é a inversa, de b em a. Toda função admite inversa? Não. Para uma função admitir inversa, ela tem que ser obrigatoriamente bijetora.
ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, para a função admitir inversa, só pode ser uma função bijetora. Então, dada a função bijetora f, do tipo f de a em b, a função inversa de f vai ser f elevado a menos 1, que vai ser de b em a. Eu troco de posição domínio contra domínio. Show? Então, olha lá. Tem aqui a função f. Ó. Meu domínio é a, meu contradomínio é b. Como é uma função bijetora, o contradomínio também é igual à imagem, porque é sobrejetora. Então, ó, olha lá. A função f está associando ó, 1 com 5, 2 com 6, 3 com 7, 4 com 8. A função inversa vai fazer o caminho contrário. Eu vou fazer invertendo o caminho. Ó. 5 com 1, 6 com 2, 7 com 3, 8 com 4. Eu troco de posição os elementos dos pares ordenados. É aí que eu gero a função inversa. O que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio. Então, olha lá. A função f estava lá 1 com 5, 1 com 5, 2 com 6, 2 com 6, 3 com 7, 3 com 7, 4 com 8, 4 com 8. Na função inversa, troquei de posição aqui, ó, vai ficar 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. Beleza? Agora, na prática, como é que isso cai em prova? Ele vai te falar assim na prova. Dada a função f de x igual, por exemplo, a 3x mais 2 sobre 5, dê a sua inversa. Como é que a gente faz para calcular a inversa dessa função? Bom, primeira coisa, f de x é a mesma coisa que y. Então, posso reescrever isso aqui assim, ó, y igual a 3x mais 2 sobre 5. Beleza. Se eu sei que a função inversa de uma função é aquela que eu gero quando eu troco de posição domínio e imagem, o que eu vou fazer? A minha imagem y vai virar x e o meu domínio x, aliás, vai virar y, 3y mais 2 sobre 5. Olha lá. Eu troco de posição as variáveis. O que é y vira x, o que é x vira y. Troco de posição. Beleza? Show! Mas a função não é f de x igual a alguma coisa ou y igual a alguma coisa? É. Então eu tenho que isolar o y de novo. Troquei de posição, ficou desse jeito, então vou isolar novamente o y para ficar de novo assim, ó, y igual a alguma coisa. Então, ó, esse 5 está dividindo, vai passar para cá multiplicando, vai ficar aqui que 5x é igual a 3y mais 2. Esse 2 está somando, vai passar para cá subtraindo, então vai ficar 5x menos 2 igual a 3y. E esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então aqui vai ficar que y é igual a 5x menos 2 dividido por 3. Isolei o y? Isolei. Então essa aqui é a função inversa. Então a função f de x que ele me deu aqui, a original dela é o quê? 3x mais 2 sobre 5. 3x mais 2 sobre 5. E a função inversa de x, f é menos 1 de x, é o quê? 5x menos 2 sobre 3. 5x menos 2 sobre 3. Tá lá, a função original e a sua inversa. Show? Então não esquece esse passo a passo. Quer achar a inversa de uma função, troca de posição o x com o y e isola o y de novo. Se fizer isso, não vai errar. Show? Beleza? Bom, falta a gente falar agora das paridades das funções. O que é uma função ímpar, o que é uma função par. Vamos falar disso agora que a gente finaliza a nossa aula. Vamos lá. Guerreiros, função par. Quando é que eu digo que uma função é par? Quando f de x é igual a f de menos x. Então tem uma função f de a em b. Se f de x for igual a f de menos x, essa função é tida como uma função par. O que isso quer dizer? Quer dizer que os domínios que são simétricos vão possuir a mesma imagem. Eu botei aqui um exemplo, ó, domínios. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Meu domínio, eu tenho simétrico menos 2 com 2, menos 1 com 1. E os domínios simétricos vão possuir a mesma imagem. Então, a imagem do menos 2, quem é? 5. A imagem do 2, quem é? 5. A imagem do menos 1, quem é? 2. E a imagem do 1? 2. Tá vendo? Os domínios simétricos possuem a mesma imagem. No gráfico, que é mais comum para você enxergar se uma função é par ou ímpar, é o seguinte. Se a função for par, o eixo y é eixo de simetria. Ele vai agir como se fosse um espelho. Você vai pegar a sua função e vai rebater a função para cá. Rebateu a função para cá, caiu exatamente em cima, então essa função é uma função par. Essa função é uma função par, beleza? Se não caísse, não seria uma função par. Exemplo clássico de função par,
a função f de x igual a x ao quadrado, que é essa parábola azul aqui, de função quadrática que a gente vai ver depois quando eu falar das funções específicas, de primeiro e segundo grau, beleza? Agora, quando é que uma função é ímpar? F de x é uma função ímpar, f de a em b. Ela vai ser ímpar quando? Quando f de x for igual a menos f de menos x. Menos f de menos x, tá? A função par, f de x é igual a f de menos x. Função ímpar, f de x é igual a menos f de menos x. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que as imagens, os domínios que são simétricos, também vão possuir imagens simétricas. Na função par, domínios simétricos possuem a mesma imagem. Na função ímpar, domínios simétricos também vão possuir imagens simétricas. Beleza? Bom, então aqui, ó, menos 2 e 2. A imagem do menos 2 é 1. A imagem do 2 é menos 1. Então, ó, domínios simétricos possuem imagens simétricas. A imagem do menos 1, 2. Então, obviamente, a do 1 vai ser menos 2. Gráfico clássico de função ímpar, f de x igual a x ao cubo. É esse funcionamento aqui que ele vai ficar, esse comportamento que ele tem. Então, lá, 2, chamando x de 2, 2 ao cubo, 8. A imagem de 2, ó, é 8. Se eu chamar de menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. Então, lá, domínios simétricos têm imagens simétricas. Isso aqui é uma função ímpar. Beleza? Bom, vou dar um bônusinho para vocês agora, um bônus. Vou mostrar para vocês quando é que a gente identifica o gráfico de uma função inversa. Vai te falar lá na questão de prova assim, ó, dado o gráfico abaixo, diga qual dos gráficos é o gráfico da sua inversa, tá? Vamos ver rapidinho isso aqui. Guerreiros, imagine que lá na prova de vocês cai assim, ó, dado o gráfico abaixo, vem essa figura aqui, marque das alternativas abaixo qual é o gráfico da sua inversa, da sua função inversa. Como é que a gente vai fazer para determinar pelo gráfico como é que é o comportamento do gráfico da função inversa? Muito simples. O que você vai fazer? Você vai traçar aqui a função bissetor ímpar, que a gente vai chamar depois, quando eu falar aqui das funções do primeiro grau, de função identidade. É a função do tipo f de x igual a x ou y igual a x. Traço essa função ali. E essa função vai passar a ser um eixo de simetria, uma curva de simetria, uma reta de simetria, um espelho. Eu vou usar essa função como espelho. Então, vou pegar o meu gráfico original e vou espelhar em relação a essa curva aqui. Então, vai ficar assim, ó. Quando eu fizer isso, como é que ele vai ficar? Vai ficar desse jeito, ó. Esse em vermelho aqui é o gráfico da função inversa dessa função. Beleza? Então, esse em vermelho é o gráfico da função inversa dessa função. E essa função aqui? Essa função que a gente acabou de ver ali, que é mais ou menos f de x igual a x ao cubo, né, que é a função ímpar, é aquela função em que a minha simetria se dá pela origem. A origem é o ponto de simetria. Eu rebato essa função em relação aos dois eixos. Eu posso rebatê-la aqui em relação ao eixo x, essa parte aqui. Quando eu bato para cá, vai ficar desse jeito. Depois eu rebato lá para cá. Vai ficar exatamente em cima dessa aqui. Então, a função ímpar, ela tem aqui a origem com o ponto de simetria. E a função par lembra o eixo y, o eixo de simetria. Beleza, eu quero achar a inversa daquela função. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou traçar aqui a função identidade. A função f de x é igual a x. Tá ali, e vou espelhar. Essa função. Vou usar a minha azulzinha aqui como se fosse um espelho. Como é que ficaria? Ficaria mais ou menos assim, ó. Aquela em vermelho ali é a função inversa. Esse é o bizu. Traça a função identidade, também chamada de função bissetor ímpar, porque divide exatamente ao meio o primeiro e o terceiro quadrante, e usa essa função como se fosse um espelho. Espelha essa função, usa como eixo de simetria. Tá legal, galera? Espero ter ajudado aí com as funções especiais, as funções injetora, bijetora, sobrejetora, que vocês estudem. Façam a lista de exercícios que está com o link disponível aí na descrição do vídeo, façam essa lista. Se vocês gostarem, marquem o joinha. Se não gostarem, dê o seu dislike e fala assim, pô, professor, acho que o senhor poderia ter melhorado isso aqui. Eu gravo o vídeo de novo sem problema nenhum, beleza? Minha função aqui é só ajudá-los. Meu intuito aqui é só ajudá-los. Quero ajudar vocês a passarem nas provas, tá legal? Então marquem o joinha, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, muito importante que vocês se inscrevam, isso me ajuda bastante, beleza? Compartilhem, se inscrevam, marquem o sininho para vocês ficarem sabendo quando vai subir a próxima aula. Minha próxima aula vai ser de funções do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Vamos falar da função afim,
da função linear, da função constante, da função identidade, que a gente usou ela aqui agora. E vamos falar também da parte de domínios, beleza? Não deem mole. Assistam a próxima aula também. Então, um beijo no coração de todos.